Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos, eu sou o evangelista Antônio Ferreira Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. E estamos hoje aqui, 28 de fevereiro, lendo a Bíblia com você, 59 dias, desde 1º de janeiro até o dia de hoje. E nós vamos fazer a leitura da Bíblia, seguindo aqui o nosso plano anual de leitura da Sociedade Bíblica do Brasil. Nós, do projeto Leia a Bíblia, estamos há 20 anos semeando a palavra que transforma vidas. Desde já, deixe o seu like, seu dislike, se inscreva no nosso canal, participe, interaja conosco, nos dê a sua palavra, deixe a sua mensagem, seu pedido de oração, aquilo, talvez tirar uma dúvida você acerca da passagem da Bíblia que nós estamos lendo para o seu elevo espiritual, ok? Nós estamos mesclando a leitura de Antigo e Novo Testamento. Pega a sua Bíblia, eu já estou aqui com a nossa Bíblia King James, e nós vamos ler, anote aí, Novo Testamento, Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 13, e no Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 39 e 40, e vamos finalizar Provérbios 18, ok? Então vamos orar e vamos ler a Bíblia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui neste dia e nós vamos fazer o nosso devocional, a leitura da Tua Palavra. Nos abençoa no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo de número 8, isso mesmo, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 13. Acompanhe a leitura da Bíblia Sagrada. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, pode limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e o tocou, dizendo: Eu quero, ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse Jesus: Olha, não o digas a nenhum homem. Vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou, como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e o curarei. E o centurião respondendo: Senhor, não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu sou também homem de autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isto, maravilhou-se e disse aos que seguiam: Na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho como tu creste, e assim seja feito a ti. E nós vamos agora imediatamente à leitura lá do segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 39 e capítulo de número 40. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Acompanhe a leitura. Do azul de púrpura, escarlate fizeram vestes do serviço para realizar o serviço no lugar santo. Fizeram as vestes santas para Arão, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez o edofe de ouro, azul, púrpura, escarlate, linho fino torcido. E bateram o ouro em lâminas finas e o cortaram em fios para torcê-lo em azul e púrpura e escarlate no linho fino, com trabalho esmerado. Fizeram neles ombreiras para que se juntassem nas duas extremidades e eram juntadas. E no cinto traçado do seu efode, que estava
sobre ele era do mesmo conforme a sua obra, de ouro, azul e púrpura, e escarlate, e linho fino torcido, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E prepararam pedras de ônix engatadas em ouro, lavradas com selo, que são lavrados com os nomes dos filhos de Israel. E os colocou sobre o ombro do efode, para que fossem pedras por memorial para os filhos de Israel, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele o fez o peitoral do trabalho esmerado, com a obra do efode, do azul e púrpura, e escarlate, e o linho fino torcido. Era quadrado, fizeram o peitoral dobrado, 1 palmo era o seu comprimento, e 1 palmo era a sua largura, sendo dobrado. E engastaram nele 4 fileiras de pedras. A primeira fileira era um sárdio, um topázio, um cabernúculo era a primeira fileira. A segunda fileira era uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira fileira era um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era um berilo, um ônix e um jaspe. Eram engastadas em ouro nos seus engastes. E a pedra eram de acordo com seus nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes, de gravura com o selo, cada um com seu nome de acordo com as 12 tribos. E fizeram sobre o peitoral correntes nas extremidades, trançadas com cordão, obra de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro, 2 anéis de ouro, puseram os 2 anéis nas extremidades do peitoral. As 2 extremidades das 2 correntes prenderam nos 2 engastes e os colocaram sobre as ombreiras do efode diante dele. E fizeram 2 anéis de ouro e colocaram sobre diante dele. E fizeram outros 2 anéis de ouro e os colocaram nos 2 lados do efode por baixo, diante dele, defronte de uma outra juntura dele, sobre o cinto trançado de efode. E ligaram o peitoral aos seus anéis do efode com um laço azul, para que se estivesse acima todo o cinto trançado do efode, para que o peitoral não se apartasse do efode, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele fez um manto do efode de obra torcida de todo de azul. Havia uma abertura no meio do manto, com uma abertura de cota de malha, com uma borda ao redor de sua abertura, para que não se rompesse. E as bordas do manto fizeram de romãs de azul, e de púrpura, e de escarlate, e de linho fino torcido. E fizeram sinos de ouro, colocaram o sino entre as romãs, sobre a borda do manto, ao redor das romãs. Um sino e uma romã, outro sino e uma romã, ao redor da borda do manto, para ministrar conforme Moisés ordenara, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram túnicas de linho fino, de obra tecida para Arão e para seus filhos, e uma mitra de linho fino, e um adorno das tiaras de linho fino, e calções de linho fino torcido, e um cinto de linho fino torcido, azul, púrpura, escarlate, obra de bordador, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E fizeram uma lâmina santa, coroa de ouro puro, e escreveram sobre ela a inscrição semelhante à gravura dos selos: Santidade ao Senhor. E amarraram um cordão de azul para prendê-lo sobre a mita, conforme o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram de acordo com tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim eles fizeram. Eles trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus móveis, e os colchetes, suas tábuas, as suas barras, as suas colunas e as suas bases, e a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de pele de texugo e o véu da cobertura, a arca do testemunho, as suas varas e o propiciatório, a mesa e todos os seus utensílios, e o pão da preposição, o candelabro de ouro com suas lâmpadas, com as lâmpadas a serem colocadas em ordem, e todo o seu utensílio, e o óleo para a luz.
e o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina da porta do tabernáculo, e o altar de bronze e a sua grade de bronze, suas varas, todos os seus utensílios, a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas, as suas bases, e a cortina para a borda do pátio, as suas cordas, suas estacas, todos os seus utensílios para o serviço do tabernáculo, para a tenda da congregação, as vestes do serviço para fazer o serviço no lugar santo, as vestes santas para Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para ministrar o ofício sacerdotal, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim os filhos de Israel fizeram todo o trabalho. E Moisés viu toda a obra, e eis que a eles haviam realizado conforme o Senhor ordenara. Assim eles haviam feito, e Moisés os abençoou. Êxodo 40, continua a leitura. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro dia do mês levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e nele colocarás a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Colocarás nele a mesa, e porás em ordem as coisas que devem ser postas em ordem. Sobre ela colocarás o candelabro e acenderás as suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Colocarás a cortina para a porta do tabernáculo, e colocarás o altar, a oferta queimada, diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. Colocarás a pia diante da tenda da congregação e o altar, e nela colocarás água. E levantarás o pátio ao redor, e pendurarás as cortinas na porta do pátio. E tomarás o óleo da unção, e ungirás o tabernáculo e tudo que nele, e o santificarás, e todos os seus utensílios será santo. E ungirá o altar da oferta queimada, e todos os seus utensílios santificarás o altar, e será um altar santíssimo. Tu ungirás a pia, sua paz, e a santificarás. Trarás Arão e seus filhos para a porta do tabernáculo da congregação, e os lavarás com água. E porás sobre Arão as vestes santas, e o ungirás e o santificarás, para que ele ministre a mim o ofício sacerdotal. E trará seus filhos, e os vestirá com as suas túnicas, e os ungirás assim como ungiste seu pai, para que eles ministrem a mim no ofício sacerdotal, pois a sua unção certamente será um sacerdócio perpétuo por gerações. Assim fez Moisés, de acordo com tudo que o Senhor ordenara, assim ele fez. Aconteceu no primeiro mês, no segundo ano, no primeiro dia do mês, que o tabernáculo foi levantado, e Moisés levantou o tabernáculo, e fixou as suas bases, e colocou as suas tábuas, e colocou as suas barras, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e colocou a coberta da tenda sobre ela, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pôs na arca, e colocou as varas na arca, e pôs o propiciatório sobre a arca. E ele trouxe a arca para dentro do tabernáculo, colocou o véu da cobertura, cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Colocou a mesa na tenda da congregação sobre o lado do tabernáculo em direção ao norte, sem o véu, e ele pôs o pão em ordem diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. Colocou o candelabro na tenda da congregação diante da mesa, do lado do tabernáculo em direção ao sul. Acendeu as lâmpadas diante do Senhor, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele colocou o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e queimou um incenso aromático nele, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a cortina na porta do tabernáculo. E ele colocou o altar da oferta queimada junto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu a oferta queimada sobre ele, e a oferta de manjares, conforme o Senhor ordenara a Moisés. E colocou a pia entre a tenda da congregação e o altar, e colocou a água nela para lavar. Moisés e Arão e seus filhos levantaram ali as suas mãos e seus pés,
E quando entraram na tenda da congregação, quando se aproximaram do altar, eles lavavam conforme o Senhor ordenara a Moisés. E ele levantou o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, colocou a cortina na porta do pátio, assim como Moisés terminou a obra. Então uma nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prosseguiam em todas as suas jornadas. Mas quando a nuvem não levantava, então eles não viajavam até o dia em que ela se levantava, porque a nuvem do Senhor estava sobre o tabernáculo de dia e o fogo estava sobre ele à noite, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. E nós vamos finalizar lá no meio da Bíblia. Abra aí Provérbios capítulo 18. Nós vamos estar lendo o capítulo 18 de Provérbios e eu vou orar por você no finalzinho dessa live, para a glória do nome de Jesus. O homem que se isola busca seu próprio desejo, procurou e intermediou com toda a sabedoria. Um tolo não tem prazer no entendimento, mas isso o seu coração pode descobrir por si mesmo. Quando vier o perverso, vem também o desprezo com a ignomia e a vergonha. As palavras de um homem são como águas profundas e a fonte de sabedoria como um ribeiro que corre. Não é bom aceitar a pessoa do perverso para derrubar o justo em juízo. Os lábios de um tolo entram em contenda e sua boca pede por pancadas. A boca de um tolo é a sua destruição e os lábios são os laços de sua alma. A palavra do mexeriqueiro são como feridas, elas descem às partes mais profundas da barriga. Aquele que também é preguiçoso no seu trabalho é irmão daquele que é um grande desperdiçador. O nome do Senhor é uma torre forte, cujo corre, e o justo corre para ela e estará seguro. A fortuna do homem rico é a sua cidade forte, e como uma muralha alta é a sua própria presunção. O coração do homem se exalta antes de ser destruído, antes da honra ser humildade. Aquele que responde uma questão antes de ouvi-la é loucura e vergonha sobre si. O espírito do homem sustentará a sua enfermidade, mas um espírito ferido, quem suportará? O coração do prudente adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca conhecimento. O presente de um homem abre seu caminho e leva adiante grandes homens. Aquele que é o primeiro em sua própria causa parece justo, porém vem o seu próximo e o examina. A sorte faz com que as contendas cessem, divide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Suas contendas são como barras de um castelo. Briga de um homem se satisfará com o fruto da sua boca. A barriga de um homem se satisfará com o fruto da sua boca, e com o acréscimo de seus lábios ele estará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa, uma coisa boa acha e obtém favor do Senhor. O pobre usa súplica, mas o rico responde com dureza. Um homem que tem muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Deixa eu orar por você após a leitura do dia de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós estamos aqui, dia 28 de fevereiro, 59 dias lendo a Tua Palavra. Essa palavra que transforma, essa palavra que liberta, essa palavra que nos abençoa. Essa palavra que contém a história do Teu Filho amado Jesus Cristo,
que veio para nos salvar, nos perdoar dos pecados e nos dar vida eterna. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia em nome de Jesus.